Gente, então, como eu estava comentando, essa terceira parte aqui, né, é no YouTube, mas na verdade a segunda parte, depois do assunto inicial da aula, é, eu iria, né, falar um pouco sobre a indução, né, que a gente poderia aplicar de tudo isso que a gente falou para R3, né, o espaço, né. Só que aí tem um detalhe, bom, eu inclusive aqui ajeitei um pouquinho a letra, né, porque no último vídeo a letra com que eu tinha comentado digamos assim, o que podemos fazer, né, com um par de matriz e vetor, eram três coisas, né, eu escrevi, a letra não estava muito legal, aí eu troquei um pouquinho por isso aqui, né, só para relembrar, né, com um par, né, de matriz, né, um par matriz e um vetor associado a isso, né, que a gente pode dizer que com isso a gente representa qualquer marco X, certo? Com relação a um marco fixo, né? Bueno, sim, podemos dizer isso, né? Como também a inversa disso nos permite representar S com relação a X, né? Que é o contrário. Então, uma das coisas é que a gente pode representar, né? Qualquer corpo rígido e a sua configuração em S. A outra é que a gente pode mudar o marco de referência com o qual a gente representa, já seja um vetor ou um marco, certo? E a outra coisa é que a gente efetivamente pode deslocar um vetor ou um marco, né? E tudo isso com que? Com esse par, né? Porque o vetor P no final, ele não representa a rotação, a orientação, mas representa o deslocamento, né? Então, de alguma maneira, essas coisas ficam implícitas em um par, né? Vamos, só para fechar essa questão aí, vamos a, digamos, de que de alguma maneira vamos a fixar isto por um exemplo, né? Imaginemos, por exemplo, que aqui, né, nesse exemplo que eu já estava tratando, né, esse exemplo aqui, a gente pode dizer, por exemplo, que isso aqui era um corpo, né, um corpo fixo, certo? Cujo marco era B, e aqui tínhamos um outro corpo fixo cujo marco era C, né? Então, de alguma maneira, esses dois corpos rígidos, né, estavam sendo, de alguma maneira, foram, digamos assim, notados, representados de acordo com o marco fixo S, né? Mas o que aconteceria se a gente, ao invés de utilizar dois marcos independentes, ou seja, de dois corpos rígidos independentes, utilizássemos dois marcos dentro de um mesmo corpo, né? Digamos que passaria. Então, isso nos vai trazer uma informação interessante, por isso vou fazer questão de trazer esse exemplo também, né? Aí vou colocar aqui exemplo. Vamos só subir um pouco isso aqui e vamos representar da seguinte maneira, né? Exemplo, né? Então, vamos porque isso aqui pode acontecer, né? Ter dois marcos dentro de um mesmo corpo rígido. O que eu quero dizer? Então pensemos, por exemplo, esse caso aqui, ó. Tem um corpo rígido aqui, certo? Esse corpo rígido vai ter um marco aqui, certo? Que vai ser o marco, opa, vai ser o marco fixo esse, né? Então vou colocar aqui esse, né? E ele é fixo, né? Então pronto, né? E vamos ter um outro marco aqui, que eu vou botar assim, nessa posição, representando o marco C, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente quero colocar um outro corpo aqui rígido, certo? Observem que esse corpo rígido aqui ele tem dois marcos, certo? Que no mesmo, ou seja, eu estou preocupado por saber duas coisas aqui de antemão, né? A posição desse C com relação a esse, que é o marco fixo, né? E também sua orientação, né? Então são duas coisas, então isso pode ser representado evidentemente por um par, né? Aliás, eu vou. Esse desenho aqui está interessante, mas não me deixou espaço suficiente para fazer algo legal para poder explicar melhor. Vou agrandar esse desenho, tá? Vou tornar ele um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso outra vez. Então vou fazer algo melhor assim. Vou colocar ele assim, certo? Aqui eu vou colocar o marco fixo S, né? E aqui eu vou colocar o marco fixo C. Não, o marco, perdão, não fixo.
Pues pode ser fixo, mas está dentro do corpo rígido, né? Então ele, com relação a esse, ele tem uma distância, digamos que vamos chamar isso de R, certo? E eu vou ter um outro, certo? Vamos dizer aqui um outro corpo rígido. E aqui eu vou fazer o seguinte, a minha questão tudo aqui vai ser o quê? Eu vou, de alguma maneira, representar que esse corpo aqui embaixo, esse aqui, né? Eu vou chamar isso de, sei lá, o corpo um, certo? Eu vou querer que esse corpo seja movimentado tal que, né? É, o marco S, certo? Ele se movimente até uma posição aqui, nesse corpo, certo? Essa, e de tal maneira que isso fique assim, né? Fique. Aqui vamos, aqui temos XS e aqui temos YS, né? Então eu posso movimentar o corpo 1 até o corpo 2, certo? Só que aqui esse eixo XS vai ficar assim, né? XS e esse aqui vai ficar assim, né? YS, né? E esse marco aqui, que tem aqui XC, YC, né? Vai ficar dessa maneira assim, né? Então vai ficar aqui e aqui vai ficar XC, YC, só que eu vou colocar uma linha, né? XC linha e YC linha, como se fosse uma representação de C, e eu vou colocar aqui um C linha, para representar como se fosse uma cópia desse aqui, só que agora representado nesse outro corpo. Então, na verdade, o que podemos fazer é o que? O que vamos a ver agora é a representação dessas duas coisas, né? Para isso, então, a gente vem aqui, né? Vamos colocar um vetor que comece aqui e chegue até aqui, né? Nossa, totalmente errado isso aqui. O desenho ficou horrível. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho um vetor que começa aqui e chega aqui. Esse vetor vamos chamar de P, né? Um vetor P, certo? E queremos saber a posição disso aqui. Então, o que eu quero saber é quando eu pego esse corpo e movimente até a posição do corpo 2, primeiro esse marco aqui vai ficar aqui, mas eu quero saber como eu consigo saber a posição desse outro marco, que também está no corpo 1, mas ao momento de eu movimentar esse corpo rígido, também modificou a orientação e a posição. Olha bem, a orientação e a posição desse marco C, que agora ficou como C'. Então a pergunta é como é que eu calculo, certo, o par associado a esse marco. Lembrando que todo marco tem um par que é definido por quem? Por uma matriz de rotação, né? E um vetor de posição, né? Lembrando que está aqui, ó. Então aqui vamos denominar logo, né? Vamos simplesmente mencionar isso, né? Esse marco é esse aqui, que é o marco fixo. Eu posso inclusive dizer, imaginemos que eu tenho outro marco aqui no corpo rígido, além do C, por exemplo, o marco D. Ah, mas D coincide com S, então a gente teria que escrever algo como S e D. Isso também pode acontecer. Então aqui teríamos XS e XD. Só separar com uma vírgula para saber que aqui, na verdade, perdão, só para saber, né, deixar bem claro que existe dois eixos, né? Pronto. Além disso, então a gente pode calcular a posição e a orientação através de uma transformada, certo? De rotação, uma transformação de rotação, que é o que já estamos vendo, né? Essa matriz de rotação no final é uma transformação entre um marco e outro, e aí o que a gente pode fazer é isso, né? Então, primeiro analisemos a posição, né? A posição disso aqui, né, é justamente um vetor que começa, a ver, vamos desenhar isso aqui com muita delicadeza. É um vetor que nasce aqui, certo? Não vou me atrever a desenhar isso, que vai ficar muito estranho aqui, mas a ideia é o seguinte.
esse marco se movimentou até aqui, né? Então, de alguma maneira, deve existir alguma transformação. Opa, está totalmente estranho isso aqui, ó. Deixa eu troco aqui a mesa porque eu não tô, minha mão está em uma posição que não está me favorecendo. Aí eu vou ter que trocar um momento aqui a tela, peraí. Pronto, eu acho que se eu faço isso me ajuda um pouco mais. Só um momento, eu vou configurar aqui um momentinho a caneta, porque a posição que eu estava aqui não estava me favorecendo muito e eu preciso realmente que fique confortável, senão não vou conseguir desenhar isso aqui não. Tava ficando já um pouco feio, né, e não estava ajudando muito. Só estou esperando aqui. Bom, mas enquanto carrega aqui o programa, o que eu posso dizer é o seguinte, o R, né, que é o vetor que estamos vendo aí, que conecta o marco C, né, com S, ele é um vetor que está definido no marco S, né? Igual acontece com o vetor P. Mas como a gente quer saber a posição, certo, desse marco C', certo? Pois então a gente vai utilizar os princípios básicos de transformação que a gente já mostrou agora, né? Somente eu vou, já abro aqui, vou configurar um pouquinho a caneta e já eu retorno aqui, a ver. Pronto, agora foi. Acho que agora foi. Sim. Pronto. Então, fechar aqui e pronto. Então, estamos aqui, né? Como estava mencionando, então esse corpo rígido aqui, que é o número 2, e esse aqui é o número 1, o que hicimos foi o quê? Rotar, certo? Fizemos uma rotação desse corpo do 1 para chegar no 2. Como a gente rotou isso, de alguma maneira a gente rotou e também deslocou, né? Teve uma rotação e um deslocamento também, né? Então esse deslocamento vai obedecer a um vetor, né? Então vamos logo a concretizar isso aqui, né? Se eu estou no marco S, que eu fixo, e eu tenho um outro marco, o D, que eu hipoteticamente comentei, então o S e o D coincidem, né? Beleza, então podemos dizer que a transformação de rotação, né, e o vetor de posição são os mesmos para os dois. Mas imaginemos para C, né? Para C a gente tem uma matriz R, né? Como é DC para S, se escreveria CS, né? E temos um vetor que é quem? R. Então esse aqui é o par que representa o marco C. Esse marco aqui, ó, esse aqui foi o resultante após todo esse processo, mas na verdade esse marco aqui ele coincide com o marco de referência desse outro corpo que é B. Então eu vou colocar aqui em preto, aliás, B, B, certo? E aí, de alguma maneira, estou definindo que aqui existe, né, uma matriz chamada BS, que representa B em termos de S. E existe um vetor também, que vai ser aqui em P. Então, de alguma maneira, já temos um vetor, um par também para esse marco. E aqui a pergunta é, aqui vai ter o quê? Então, primeiro, vou colocar como R, R, RSC, né? Linha. Mas essa linha não pode ser, neste momento, confundido com transposta, né? É linha mesmo. Só parece que é como se fosse uma transformação de rotação para esse C daqui, só que é uma versão modificada, então linha para identificar isso e tem que existir um R também, só que eu vou colocar linha também, certo? E pronto. Então aí estão os três pares, esse para aqui e esse par para esse aqui, certo? Com isso aí eu venho e faço o que? Me pergunto, bom, como é que eu calculo R linha? Veja bem, R' tem que ser um vetor, né? Que vá de onde a onde? Tem que ir daqui do centro de S até o centro de esse aqui, certo? Então, esse vetor, se você analisa,
primeiro vai ter que, tipo, eu não posso chegar e dizer, bom, esse vetor é simplesmente pegar a dimensão que tem daqui até aqui e somar com isso daqui. Não pode, sabe, tipo, essa informação que alguns pensariam, tenho P, somo com isso aqui, já me dá isso. Efetivamente isso é verdade. Se eu consigo calcular essa distância aqui, né, eu com certeza vou somar essa distância com a distância de P e isso por uma soma vetorial vai me dar a distância R'. A distância R' que estou colocando aqui é justamente essa aqui. A que vai de lá até aqui, né, até a origem. Essa distância aqui vai ser representada por um vetor que aqui é R', certo? E essa daqui vai ter que ser representada por alguma coisa que é o que a gente vai ver, né? Se alguma coisa, ok, pois então primeiro raciocinamos, se isso aqui, se esse corpo tudo aqui girou, né, girou de 1 para 2, então ele deve ter alguma rotação, né, e como isso aqui foi produto de uma rotação, pois então eu vou ter que pegar esse vetor aqui, RS, que está em S, e multiplicar por alguma coisa que me coloque esse mesmo vetor, só que no marco B. Então, só pelo que a gente já viu, se eu tenho RS, certo? E multiplico por R, certo? BS, então eu vou ter, cancelo aqui e me vai dar RB. Ou seja, o mesmo vetor RS, só que agora é expressado aonde? No marco B do corpo. E isso, querendo ou não, significa o quê? Significa que esse vetor RS agora ficou equivalente a essa mesma linha, né? Porque esse marco aqui, certo? É como se fosse esse marco daqui, certo? Esse marco XS, que está aqui, é XS, linha, né? Podemos dizer linha, que coincide com o marco de B, certo? É exatamente esse daqui, né? Esse daqui, o XS. Então, dessa maneira, eu posso dizer que o RS, que está aqui nesse corpo 1, é exatamente, tem sua representação melhor, exatamente igual a RB, que agora vai ficar aqui, né? Então, quer dizer que agora temos um vetor RB produto disso aqui. Só que esse vetor, se a gente desloca como se fosse um paralelogramo, ele vai ficar justamente aqui. A ver se eu consigo. A ver, é isso aqui, ó, um paralelogramo aqui. Então, pelo paralelogramo, é isso aqui é RB, então aqui também seria RB. E agora sim, RB somado com P, então, pelo paralelogramo, eu vou fazer aqui na cor verde, né? Vamos ver se aqui tem verde aqui, certo? Verde. Vamos ver o que? Aqui seria P. Então, RB mais P vai me dar quem? R'. Então, aqui está. Ó. Se eu pego agora, né? Se eu pego agora, R' igual a RBS vezes RS, isso aqui, eu sei que isso aqui é igual a RB. Mas, eu tenho que somar isso com P. E P está onde? Nesse. Então, PS, né? Esse aqui. Dessa maneira, a gente consegue ver que esse R', na verdade, é o equivalente aqui a uma transformação de rotação RBS, que você pode obter a partir de RSB, só que é a inversa, né? A gente vai formalizar essa propriedade aí de que da inversa é igual a transposta, só pelo fato de ser colunas que são ortogonais e unitárias, né? Então, pues, isso a gente vai formalizar mais para lá, mais para frente, mas o que a gente já pode ver aqui é que é RBS, né? RBS, não? Lembrando que, vou colocar aqui, lembrando que RBS, né, é o mesmo que RSB a menos 1, né? Então, pronto, aqui está, né, RBS vezes RS me vai dar RB, aí já tenho RB, certo? Só que esse vetor não está em RS, está aqui, só que eu coloquei pelo paralelogramo, botei ele para aqui para projetá-lo e poder ver claramente a soma vetorial, né? Já que P está aqui, então eu coloco aqui
na cabeça do vetor até poder ver claramente um triângulo que corresponde a quê? A soma de RB com P. E aí está, né? Então, só que P é o quê? Está onde? Está em S ou está em B? Não, está em S. Então, somo aqui e pronto, e aí temos. Então, isso aqui seria uma transformação. Ou seja, que a transformação de deslocamento, ela vai ser o produto de uma soma com uma transformação de rotação somente porque a gente pegou esse vetor que representava C em S, certo? Tanto que aqui está o vetor R, S, e aqui está a matriz RSC, C é representado em S. Aí eu peguei o que? Multipliquei RBS por RS, certo? E aí eu consigo ver esse vetor nesse outro corpo. Projeto aqui, somo com P e eu consigo ver R'. R' então vai ser essa soma aqui. Então, isso aqui representa o deslocamento. E com relação à rotação, ou seja, isso seria R'. E quem seria RSC'? Bom, aqui na verdade, só vamos observar o que? Esse marco, quando ele girou, ele continua igual. Dentro do corpo rígido, ele continuou sendo a mesma coisa. Ou seja, o único que mudou nele foi a orientação, mas a orientação com relação ao marco B continua sendo a mesma. Então, se vocês analisam, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso pegar RSC, né, linha, e dizer o seguinte, ó, R, pego RSB e pego RBC. Ou seja, eu estou dizendo que RSC linha vai ser RSB, que está aqui, né, que é o par que representa o corpo, certo? Tudo, o melhor, o corpo rígido, né? Certo? O marco do corpo com relação a S é representado aqui. E se eu multiplico pela direita por uma transformação que relaciona B com C, certo? Aí eu vou ter uma coisa como RSC', só que aqui você vê que aqui é C, aqui não é C', então por que dá C'? Então aí está, o C', certo? Não sofre mudança de orientação, né? Certo? Então, na verdade, do jeito que está aí, a gente não está sofrendo nenhuma mudança, então a matriz RSC' vai ser produto disso aqui, né? E pronto, né? Não temos muita coisa a dizer sobre C, né? C' não sofreu nenhuma mudança de orientação, então a mesma estrutura que tem C é a mesma que vai ter aqui em C'. Não muda de orientação com relação ao marco, né, que estava presente. É o mesmo que dizer, em outras palavras, o marco C, que estava representado em termos de S, ele não vai mudar, assim como C' não vai mudar com relação a B. Então, C' tem a mesma orientação que C quando comparado com seu referencial, que aqui é B e aqui é S. Então, eles não mudaram de orientação. Como não mudaram de orientação, o par que representa aqui SC é o mesmo par que pode representar aqui C', né? E aí, nesse aspecto, a gente pode ser, digamos assim, um pouco cauteloso. Observem que aqui eu fiz uma multiplicação S com B e B com C, só que B vai depender de C, né? Então, se eu giro esse corpo, B vai depender de C, certo? E B vai depender de S. Então, essas duas coisas vão terminar por modificar, garantir, né, que isso aconteça, mas vai sempre garantir que a orientação seja a que está definida aqui, né? Bom, com isso eu dou por finalizado, pelo menos esse último exemplo, certo? E agora vamos levar isso para o plano. Vamos levar tudo isso para o plano, para o plano não, para o espaço euclidiano R3, né? Só que aí, olhando para esse desenho, olhando para esse exemplo, também tem uma outra coisa interessante, né, a se falar, né? Imaginemos que eu quero fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui em outra cor. Deixa eu ver se aqui tem outras cores, né? Eu vou botar azul aqui, que me facilita. E aí vou fazer o seguinte, eu tenho um corpo, né?
certo? E eu quero girar ele. Bom, eu vou girar esse corpo para esse aqui, certo? E aí, lembrando mais uma vez, né? Então, eu tenho aqui, vamos subindo aqui para que me facilite. Então, aqui eu tenho, eu vou colocar um marco fixo, aqui fixo, e esse marco coincide com outro marco, né? Como já falei, né? Posso fazer isso. Isso aqui representa o quê? Que aqui tem dois marcos e tem a mesma orientação e a mesma posição, mas coincidem, né? Pronto. E aqui eu vou colocar de novo o mesmo marco C, né? E ele tem uma posição, né? Só que eu não vou falar agora do vetor. Vou fazer uma outra maneira de interpretar esse problema, né? Aqui vai ficar o marco, eu vou colocar aqui D linha, certo? D linha, certo que D foi deslocado para aqui, então ficou como D linha. E C vai ficar aqui também, só que agora eu vou chamar também como C linha. Opa, C linha. E com isso aí, então agora se eu me pergunto, como é que eu faço para que esse corpo se transforme nesse? Bom, da maneira mais simples, se a gente imagina isso aqui como ah, um corpo um, né, que quer se tornar o corpo 2, é somente fazer o quê? Um giro, né? Esse giro poderia ser simplesmente feito se a gente assumisse um eixo para acontecer, né? Então eu vou colocar aqui em vermelho, aqui. Eu vou colocar aqui um ponto S. A ver, cadê? Isso. E esse ponto S vai representar o quê? Um, certo? Sobre esse eixo eh, que vai ser linear e, e linearmente dependente com o eixo, né, que representa YS ou YD. Aqui temos X, perdão, Y, aqui é Y, isso aqui às vezes trava, gente. Aqui é YD e aqui é XD, né? Ou YS e XS, né? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e dizer, pegue, como eu direi, né? Né? Então eu posso fazer o seguinte, faça um giro, né? Supostamente beta. Esse giro vai garantir que esse eixo coincida com esse aqui, né? Então aqui vamos ter Y de linha e aqui X de linha, certo? Da mesma maneira, se você tem aqui XC e aqui YC, pois aqui você vai ter YC linha e aqui XC linha, certo? Aí, qual é a questão que eu quero trazer agora? Essa transformação que a gente fez anteriormente, baseada em vetores e matrizes de rotação, ela também pode ser, né, pode ser representada por um outro vetor, que na verdade é a composição de duas coisas, né? A velocidade tangencial linear e, e a velocidade angular, né? E o conceito que isso traz para a gente é o conceito de eixo, screw axis ou eixo, screw, não vou escrever aqui na verdade, é tipo assim, um, screw axis, né? Que seria como eixo de parafusos. Ela isso aqui pues, traduz parafuso, mas nesse caso está se referindo a um eixo, né, que representa um movimento para cima para baixo ao redor de uns movimentos circulares, através de movimentos circulares. Isto aqui nos lembra um pouco essa questão de se vocês lembram da articulação helicoidal, é como se a gente tivesse
uma articulação helicoidal, certo? Onde você sobe e desce, mas a depender dos movimentos ao redor dele, né? Isso aí é um movimento Screwp, né? Só que aqui, na verdade, estamos usando o conceito de parafuso para modelar esse tipo de transformações que a gente está comentando aqui hoje, né? Então, por exemplo, nesse conceito, né? Peraí. Como funciona isso? Primeiro, vamos assumir que esse está associado a um eixo, certo? Que está saindo da tela, cuja frequência angular é 1 radiano por segundo, por exemplo, né? Então, ômega é igual a 1, né? Radiano por segundo. Só que ele está girando a 1 radiano por segundo, certo? E se a gente saber que isso aqui tem um comprimento L, né? Então, a gente sabe que a velocidade desse corpo, certo? Nesse ponto aqui, é uma velocidade linear que é igual a R, perdão, R não, falei R, mas não era R que eu queria dizer, era V igual a L vezes ômega, né? Já que temos uma velocidade angular aqui, então a gente vai ter uma velocidade linear que é igual a L, que seria nesse caso o rádio do movimento circular, vezes ômega, a velocidade com que é feito esse movimento, né? Então aqui teríamos aqui, né, um movimento circular e isso vai fazer com que esse corpo gire, né? Gire, né? Gire e um dia ele vai chegar a essa posição. Se assumimos que beta é igual a π sobre 2, né? Então a gente pode já logo dizer o seguinte: ah, em x, né? Vamos supor, aqui olhando para esse ponto, a velocidade em x vai ser quanto? Vai ser um valor, certo? Que, como a gente está vendo aqui, ela pode ser decomposta em duas parcelas, né? Tanto em x quanto em y, né? Mas se ela está se movimentando daqui para lá, se esse corpo tem que se movimentar daqui para lá, a velocidade inicial que ele vai apresentar é nesse sentido, né? Deixa eu ver se aparece aqui a cor verde. Aqui, ó, certo? Então a velocidade, essa velocidade aqui, ela vai ser, vamos supor, um valor v de x, né? V de y, certo? Só que como ela se movimenta em x e em y não se movimenta, então poderíamos dizer que a princípio a velocidade nesse ponto aqui é diferente de 0 em x e igual a 0 em y. Então a gente pode colocar 0 e aqui colocar um valor v de x, só para deixar claro que é diferente de 0. E esse valor, então, a gente pode utilizar para dar origem a um conceito que é justamente o screw axis, ou eixo parafuso, que seria o seguinte, coloco isso em preto, vou colocar um S aqui assim, e S vai ser igual a quê? A, ela é a composição, na verdade, da velocidade angular junto com a velocidade linear. Então, no nosso caso, vai ser a velocidade angular igual a 1, certo? E a velocidade linear é a composição de duas coisas, v de x e 0. Nesse sentido, o movimento parafuso vai ser definido por uma velocidade de 1, angular de 1, v de x, diferente de 0, e 0 em y. Bom, isso define o que chama de screw axis, mas quando a gente quer utilizar, digamos assim, uma formulação um pouco mais, um pouco mais precisa com relação ao movimento que a gente executou aqui, se beta fosse π médios, como disse, então a gente multiplicaria S por beta. E isso nos daria como resultado o deslocamento final. Ou seja, aquilo que a gente conseguiu com transformações nessa aqui, na verdade, a gente consegue aqui com esse produto, certo? Que vai ser 1
v de x 0 multiplicado por beta, que nesse caso é π sobre 2, né? Ou seja, π sobre 2, v de x π sobre 2 e 0. Esse aqui seria o deslocamento total desse corpo rígido com relação a um ponto S. Esse conceito aqui a gente vai trabalhar melhor mais para frente, na hora de fazer modelo cinemático de cadeias cinemáticas abertas, é o que chamam de cinemática direta, começando por isso aqui, porque a gente vai utilizar isso em algumas juntas, né? Então, a depender da junta, a gente calcula isso aqui e aí conseguimos modelar o sistema, né? Esse aqui, na verdade, isso aqui é a base para trabalhar com coordenadas exponenciais, né? Que é parte do assunto que a gente vai trabalhar nessa disciplina, né? Certo? Mas a gente vai falar disso posteriormente. O script, né? Tal como vocês podem observar, ele define, né, um movimento em termos de velocidade de um corpo rígido com relação a um ponto, onde você geralmente tem a velocidade angular, o vetor de velocidade angular, e aí com um certo ângulo você consegue determinar quanto foi que ele girou, certo? Certo? Então, basicamente é isso, né? Hum, bom, nesse caso, também a partir do screw axis você pode definir o twist, né? O movimento que a gente também vai estudar um pouco mais para frente e que nos vai permitir com certeza entender um pouco sobre a velocidade do efetor final e em diferentes marcos de referência, né? Bom, isso com relação digamos assim, já como entrando em, isso aí foi como para introduzir, né, o conceito de que tanto as transformações baseadas em rotações, né, e o screw-axis conseguem fazer a mesma coisa. Existem vantagens, sim, quando você trabalha diretamente com a transformação por rotação. Bom, em alguns momentos isso pode se tornar um pouco dispendioso, mas quando se trabalha com screw-axis, você pode tornar isto aqui um pouco mais, digamos assim, simples, né, em termos de cómputo. E a gente vai ver isso, inclusive, porque a gente vai trabalhar com MATLAB e VRAP, né? Então, algumas destas coisas a gente vai implementar e vai ver que realmente a diferença e a sistematização do processo de calcular, né, trajetórias a partir do modelo cinemático do robô consegue ser um pouco melhor quando se trabalha com essa abordagem. Mas não por isso a outra termina sendo menos importante. A questão é que com essa aqui você entende melhor, né, a natureza do corpo rígido em relação aos marcos. Então, para vocês e para todos nós é importante, só para entender melhor a interação entre marcos, eu acho muito mais legal quando você fala com matrizes de transformação, fica mais claro. Aqui você não está vendo os marcos propriamente dito, né? Aqui você não mexeu com os marcos, né? Você partiu de um ponto de vista mais de velocidade em função de quê? Em função de um ponto específico e pronto, né? Mas a gente vai ver que isso aqui só tem suas vantagens desde o ponto de vista de computação e de sistematização, né, dos cálculos. Bom, como já tinha falado da matriz de rotação, então agora eu vou generalizar esse conceito de matriz de rotação agora para o espaço, né? Então aqui eu vou trazer mais uma vez e vamos falar das matrizes de rotação, certo? Só que agora no espaço 3D, né? E para isso, pois então, vamos falar movimento de corpo rígido em R, R3, vou colocar assim, né? Só para deixar claro que estamos falando de que no espaço, né? No espaço, né? E para isso, então, a gente vai mais uma vez dizer, bom, se eu tenho um ponto que não é livre no espaço, então eu devo ter um marco também, né? Então vamos dizer aqui, tenho um marco, eu vou ter um marco
agora esse marco tem 3 dimensões, né? Então eu vou ter x, vamos colocar aqui xs, perdão, ys e cs. Pronto. A questão é, com esse marco aqui, que é fixo, né? Então eu posso colocar isso aqui, né? Só para dar uma noção de que é fixo. E aí, sobre esse marco, eu posso ter outros marcos, né? É, por exemplo, esse aqui, né? XB, YB, CB, né? Eu posso ter um outro que seja tipo assim, né? C, C, XC, YC, né? Observem que aqui CC já não, digamos assim, não é paralelo com XS, o que poderia já modificar alguma coisa, né? Já poderíamos dizer que ele aqui teve uma modificação, uma transformação, sofreu alguma transformação, e é isso que a gente quer, né? Então, só para generalizar, assim como a gente tinha, né, no plano, né, um ponto qualquer. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse aqui seria P1, e aqui, por exemplo, P2. Então, cada ponto vai ser representado de alguma maneira por uma base, né, que vai ser definida por pequenos vetores, né. Então, aqui é GS chapéu, aqui é CS chapéu, e aqui vai ser XS chapéu, né? E então qualquer ponto PU vai ser representado por eh, uma combinação linear desses vetores que conformam a base, né? Então P1 é X vezes XS chapéu mais P2, perdão, P1Y, né? Seguindo a P1Y X. Não, X não, gente. É Y, né? YS, certo? Mais P1 C CS chapéu, né? Só para lembrar, né? O mesmo aconteceria com P2, né? E assim por diante, né? O problema aqui é que então, assim como a gente tinha uma transformação de rotação lá, a gente também tem uma transformação de rotação para ah, para os marcos entre si, né? Então, assim, tipo, eu posso ter, por exemplo, eu posso ter, eu tinha lá, o que, a ver, eu tinha xb, né, igual a um elemento, R1, vezes xs, né, mais R12 vezes ys mais R é, 13 y não c, né? O que eu estou fazendo aqui na verdade? Lá quando falamos do plano, né, descobrimos que aqui, né, no plano, isso aqui era esse R11 que estou colocando aqui, na verdade seria lá cosseno de teta, né? E esse aqui era seno de teta. Esse aqui não existia lá, por quê? Porque não existia um quarto componente na base, né? Então não existia isso. Mas como agora tem, cada um desses elementos vai ter também uma representação por função harmônica, né? E então, o que eu quero generalizar, na verdade eu quero generalizar aqui, ok, que vamos ter um R21XS mais R22YS mais R23CS. Vamos ter um CB também, diferentemente do plano, que somente tinha XY, agora tem X, Y e Z, né? 31XS mais R32 YS mais R33CS. Conclusão. A partir daqui a gente pode dizer que tem um vetor, né, xb, yb, cb, que pode ser escrito como uma matriz R11
Vamos ver aqui, ó. Vamos ir deslocando isto para que dê espaço. Vamos ter uma matriz R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, multiplicado pelo vetor XS, YS e CS. Isso aqui, porque isso aqui então vai ser a matriz R, só que em 3 dimensões, e ela vai representar o que tudo que está em S em B. Mesma ideia da notação que utilizamos para os corpos rígidos planares, vamos utilizar para corpos rígidos espaciais, né? Então, nesse caso, isso aqui é igual, aqui vai ser uma notação de um vetor, né? Provavelmente, nesse caso, se a gente tiver aqui, vamos ver, um vetor que nesse caso vai ser definido por P1, né? P1 representa o marco B, né? E P2 o marco C, né? Só para deixar claro, aqui o marco B, aqui o marco C, né? Então P1, né? P1 na verdade é a representação, certo? No marco B, quando você pega algum vetor que esteja em S, né? Então podemos dizer já logo tirando essa nomenclatura, né? Eu coloquei aqui P1, certo? P1 é um vetor, tá? Que vai daqui, né? Até P, né? P1. Mas eu posso já logo dizer, ó, isso aqui na verdade é um vetor, certo? Que está representado em S. Então esse na verdade é P1S. E aqui vai ser P1B. Por quê? Porque utilizo essa transformação aqui. Então, dessa maneira, já posso inclusive chegar e dizer o seguinte, ó. Eu tenho P2. Se eu quero relacionar P2, colocar em S, é simplesmente, ou em B, por exemplo, ou eu quero saber qual é a expressão, o par que representa isso. Então, eu tenho P2, né? Se eu tenho P2 com relação em S, eu multiplico por uma matriz, né? Que seja C S, e isso me vai dar a representação de P2 em C. A mesma coisa se eu quero entre P2, entre C e B. Então, P2 em B, teria que utilizar uma transformação desse tipo aqui, ó. P, C, de tal maneira que eu pego P2, C. Estando P2 em C, multiplica por essa matriz e isso me vai dar o resultado aqui. Então, a mesma coisa, né? Então já começa a aparecer uma certa lógica, né? De como utilizar as matrizes de rotação. Agora, como é essa matriz? Aqui eu coloquei R1, R12, tal, lá. Então, como se representam esses elementos dessa matriz, né? Os elementos da matriz vão depender muito também, né? Da rotação, né? Eu vou rotar com relação a quem? A X, a C ou a Y. Então, aqui eu tenho. Aliás, eu vou fazer isto melhor. Vamos continuar aqui. Apenas eu termine aqui, eu fecho essa parte da aula, né? Eu vou fechar essa parte da aula aqui e depois eu continuo com a parte da nomenclatura sobre velocidades angulares e rotações, né? Só para não ficar muito carregado um vídeo só, né? Então aqui seria a parte 3, né, do YouTube, né? Aí, então só para especificar o conteúdo dessas rotações sem demorar muito. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um marco, certo? Um marco qualquer, né? De 3 dimensões, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui X, aqui tenho C e aqui tenho Y, certo? Se eu rotar o eixo C, eu vou ter uma modificação de posição em X e eu vou modificar também a posição de Y. Então, vou ter um x', perdão, sim, um x' e um y', mas C continua igual. Então, C e C' são iguais. E isso porque eu apliquei uma rotação ao redor de quem? De C. Quando acontece isso, a matriz de rotação é exatamente a que a gente já conhece no plano, né? Porque imagine, quando você faz uma rotação no plano,
É como se você estivesse rotando C, porque quem muda é Y e é X. É o que a gente tinha anteriormente. Então, de alguma maneira, a matriz de rotação vai ser o quê? Vamos colocar aqui X', Y' e C', né? Após aplicar a rotação, vai ser igual a, né, cosseno, vamos cá, cosseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, cosseno de teta. E aí vem a pergunta, bom, mas aí somente tem 4 por 4, matriz 4 por 4, mas eu preciso multiplicar isso aqui pela direita por x, por y e por c para que me dê x', y' e c'. Então, se eu multiplico isso por isso e y por isso aqui, vou ter x cosseno de teta mais seno de teta y, que isso por sua vez vai dar x', correto, beleza. E aqui vou ter y' e z. C não pode multiplicar por nenhum desses, tem que ser anulado, então é 0 aqui e 0 aqui. E aqui embaixo, C' continua sendo igual a C, a única maneira de conseguir isso é fazendo isso aqui. Então, dessa maneira, essa aqui seria a matriz R, certo? Que faz o quê? Uma matriz de rotação que faz o quê? Ela rota ao redor do eixo C. Então, podemos colocar ela aqui, ó. Vamos dizer que R não sei, vou colocar alguma anotação que não seja muito indelicada. Ó, eu vou colocar assim, ó, R, certo? Ao, ao redor do eixo C em um ângulo θ. Com isso aqui eu estou dizendo isso, né? Então imaginemos agora o caso em que agora eu tenho aqui o mesmo marco, né? E aqui eu vou colocar y, x e c. E agora eu vou rotar ao redor de x. Então, pode acontecer o quê? Que c' fica aqui e isso aqui pode subir, né? Y. Então, fica y'. E eu estou rotando o quê? Θ. Então, a matriz disso vai ser o quê? É parecida com essa? É. Só que aí que vai acontecer? Como ela está girando ao redor de x, né? Então, ela vai ter que ficar com, digamos assim, ela vai, é como se a gente x fosse agora o papel de z aqui, nesse caso. Então, observem que quando eu estou girando ao redor de z, essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui, ela está associada com o terceiro elemento na hora da multiplicação. E como agora eu vou fazer em x, então ela tem que ficar associada com quem? Com o primeiro elemento da multiplicação, né? Porque é o único que não vai mudar. Continua sendo x'. Então, vamos utilizar a mesma coisa, né? Só vou trocar aqui. É isso que eu quero dizer aqui, ó. Essa coluna está associada ao terceiro elemento. Então, elemento, ou melhor, opa, fechou. Deixa eu abrir de novo. Vou fechar isso aqui também. Cada elemento que você multiplica pela direita na matriz de rotação, ele vai ser anulado na coluna, ou anulado não, vai ser ignorado na transformação de acordo com a coluna 001. Se você desloca essa coluna, você também vai dizer ao redor de qual eixo você está girando. Por isso é que eu faço questão de... vamos ver se eu consigo voltar a lá. Aqui está tudo que a gente tem falado até agora. Todas essas notas, lembrando que ficam disponíveis lá no Schoology.
estou deixando lá com vocês. É, a ver. E estamos aqui, né? Pronto. Então, estávamos aqui. E aí estou e repito, então, essa coluna aqui representa o elemento ou vetor sobre o qual é executado o movimento, né? O movimento angular, né? O movimento angular. Então, mais uma vez, se estamos aqui, então podemos dizer que x linha, y linha, c linha vai ser o quê? Vai ser 0, perdão, não, vai ser 1, 0, 0, 1, 0, 0, e essa matriz que está aqui quadrada, ela passa para o outro lado, né? Adjacente a essa coluna, então fica cosseno de teta, só que ele não vai poder ficar aqui, na linha que afeta x, não. Ele tem que ficar somente na linha que afeta y e c. Por esse motivo, então, é como se isso aqui, essa linha de zeros, tivesse que ficar adyacente ou na mesma, digamos assim, alinhado com o elemento que representa o movimento, o eixo que representa o movimento angular, né? Então, nesse caso, aqui, né? Aqui, deixa eu ver se apago isso aqui. Aqui eu vou colocar 0, 0, e aí sim, cosseno de teta, seno de teta, menos seno de teta e cosseno de teta. E aí sim, colocamos x, y e z. Pronto. E isso aqui representa uma matriz de rotação ao redor do eixo x chapéu, querendo dizer componente unitário, normal, ortogonal, e por um ângulo θ, certo? E da mesma maneira, se a gente for fazer a rotação com relação ao eixo y, né? Y, que ficaria sendo igual a y', aqui está x, então aqui teríamos um x', e aqui teríamos um c'. Então, a matriz de rotação teria que ser seguindo essa linha de raciocínio, né? Igual a como vai girar sobre y, então tem que ficar 0, 1, certo? E 0. E a outra questão, como eu somente vou manipular x e z, então, certo? Dessa maneira, eu somente vou afetar com x e c os componentes relacionados a y e c. Nesse caso, vamos deixar assim, vou colocar aqui, ó, x, y e c, né? E aí temos o que? X multiplicaria por quem? Aqui multiplicaria por esse primeiro elemento que vai ser distribuído agora ao redor de todo. Nossa, o que foi que aconteceu aqui? Bom, então, oh meu Deus. Tá.
Bom, então teríamos cosseno de θ, aqui teríamos seno de θ, menos seno de θ e cosseno de θ. Observem que se eu faço a multiplicação, o y nunca fica afetando a combinação de nenhuma desses produtos. Então, observem, x cosseno de θ e z seno de θ. Y é multiplicado por zero. Aqui, por exemplo, y' vai ser igual a y, e aqui embaixo c' é igual a menos seno de θ x mais cosseno de θ z. Então, estou sempre tirando y da conta, né? Já que ele não intervém nessa rotação, né? Não intervém como elemento, né? É sobre ele que a gente vai fazer a rotação, né? E aqui essa seria a rotação com relação a y chapéu, né? Com isso aí a gente já consegue, né, passar adiante, né? E, e deixar bem claro algumas coisas a respeito dessas matrizes, né? Já notamos, né? Inclusive já notamos, se a gente, vocês podem posteriormente, né, usando o que eu mostro aqui hoje, né, para eu diminuir um pouco. Com o que eu mostro aqui hoje, vocês já podem, inclusive, provar que essas matrizes, elas são todas matrizes, eh, são matrizes cuja inversa é igual à matriz transposta, né? Então, isso é típico de uma matriz ortonormal, né? Então, nesse caso, como são matrizes ortonormais, pois então a gente diz que propriedades, né? As propriedades são as seguintes, né? Então, vamos lá. As propriedades são, né? Se eu tenho uma matriz R, vamos falar de algumas coisas, né? Então, verde. Vou colocar aqui, opa. Pronto. Uma primeira propriedade, pois que se eu tenho uma matriz R vezes R transposto vezes R vai dar I, né? Sendo que I, né, é 3 por 3, né? E isso aqui já é uma coisa que eu já tenho falado anteriormente, certo? Se eu tenho uma matriz, certo? Como essa, né? Então vamos segunda propriedade. A matriz R, ela sempre vai ser de uma dessas maneiras aqui, ó. Certo? Ela sempre, de alguma maneira, ela é uma matriz ortonormal, né? Então todas suas colunas correspondem a vetores que têm dimensão 1 e que são ortogonais aos outros vetores da mesma matriz. Então, uma matriz ortonormal. Mas o que a gente pode verificar aí é que quando a gente vai calcular o determinante disso, certo? O determinante de uma matriz dessas vai ser igual a 1. Mas vejamos por quê. Se eu tenho aqui, por exemplo, alfa, 0, beta, menos beta, 0, 1, 0, 0 e alfa, o determinante disso aqui é, então, o determinante de R é igual a 1. E para provar isso é simples, né? Observem que se eu pego esse elemento aqui, né? Então o determinante disso vai ser igual a 1, certo? Vezes a menor relacionada a esse número, né? Que vai ser i menos 1 elevado a 2 mais 2, né? Pela menor associada a ele, que vai ser alfa, beta, menos beta e alfa, né? Aí você vai ver que isso vai dar alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Só que em um caso hipotético em que alfa, ou melhor, como alfa
alfa representa um elemento, certo? Que junto com beta tem que garantir que seu módulo seja igual a 1. Então, como alfa, eu poderia dizer assim, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, porque isso garante que seja uma matriz ortonormal. Então, o determinante de R é igual a 1, certo? Só isso, né? E de outra maneira, nas matrizes que a gente viu agora, por exemplo, né? As matrizes que a gente acabou de ver aqui agora. Tá parando isso aqui. Nas matrizes que a gente acabou de ver agora, o que notamos aqui claramente? Que alfa é cosseno de teta e beta é menos seno de teta. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de teta é igual a 1. Então, efetivamente é isso, né? 0 mais 1 mais 0 dá 1. O módulo disso é 1. Então, também. E aqui também, cosseno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta também dá 1. Então, efetivamente, cada coluna é um vetor unitário, certo? E por esse motivo, então, podemos dizer logo que o determinante de uma dessas matrizes é sempre igual a 1. Isso é o que a gente conhece como grupo especial ortogonal e comumente é conhecido com essa nomenclatura aqui, ó. Special Orthogonal Group, SO. Se for SO parênteses 3 é porque estamos falando de transformações 3 por 3, né? E se for SO Special Orthogonal Group 2 é porque está falando de matrizes 2 por 2. Então, aqui é o caso espacial e aqui o espaço, né? E aqui é o plano, né? R3 e aqui R2, o plano. Então, isso aqui é importante, essa nomenclatura é interessante, né? Por isso, certo? E bom, aí está, né? Algumas propriedades que a gente pode falar, né? Inclusive eu sugiro que vocês peguem o material que eu sugeri lá dos livros e consultem isto, né? É, o que, digamos assim, as propriedades, né? Como são matrizes, né? As matrizes de por si, se você multiplica uma matriz por outra, você vai ter uma outra matriz. Então, digamos que a propriedade é fechamento, né? Ou de clausura, né? Agora tem a propriedade associativa. Se você multiplicar três matrizes, pues você pode primeiro multiplicar de uma maneira, agrupando umas e depois agrupar outras. Enfim, há uma equivalência, essa associatividade, né? E que mais? Existe o elemento identidade, que nesse caso é a matriz de transformação I, identidade, que representaria simplesmente representaria nesse caso que o elemento, o corpo, o ponto ou o marco, ele vai ser representado sobre ele mesmo, ou seja que não acontece nada, por isso chama de elemento identidade. E também existe o elemento inverso, que como a gente já foi vendo agora, é a matriz inversa de uma matriz, só que a matriz que representa uma rotação define a transformação ou a rotação com relação a um ângulo. A matriz inversa dela vai representar a mesma rotação, só que em sentido contrário, certo? E também pode representar o mesmo elemento ou marco em sentido contrário. Então, só para definir essas coisas que acabei de falar, pois então temos o elemento, podemos dizer que existe o elemento identidade, então R vezes I é igual a I vezes R, certo? Que por sua vez é igual a R, certo? Então a matriz I, nesse sentido, ela representa uma transformação identidade, certo? Que não gera nenhuma rotação nem translação. E temos também o que já falamos de R vezes R a menos 1 é igual a I, ou seja que existe, né, essa matriz. A matriz R igual a R a menos 1 é o mesmo que dizer R vezes R elevado a t. Isso nos lembra de que? Daquilo que acabei de falar aqui, né? Então, estamos quase que dentro, né? Já dentro do conceito, né? Que outras coisas? Bom, acho que aí, daqui em diante a gente já sabe, né? Por uma questão óbvia, matrizes, a multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, isso já deve ficar claro, né?
Então, se eu tenho uma transformação que multiplicou pela direita, isso me vai dar uma transformação que não necessariamente é igual à transformação se eu multiplico pela esquerda, né? Então, isso já tem que ficar claro, certo? Excetuando o caso em que a matriz que você multiplica pela esquerda ou pela direita seja a matriz transposta, ou seja, a inversa, é onde realmente a gente pode conseguir o mesmo resultado, né? Outra coisa, aliás, pode conseguir, não, vai conseguir o mesmo resultado, né? O que mais? Eu acho que por enquanto é isso, né? Daqui a pouco eu volto com alguns exemplos relacionados às aplicações dessas transformações, né? E o que seria basicamente a rotação de algum corpo rígido sobre um vetor que não seja x, y ou z, um outro vetor qualquer, o que vai certamente definir novas matrizes de rotação e é isso que a gente vai ver daqui a pouco, só que utilizando também outra concepção para isso, que são as velocidades angulares, né? E como isso pode ser útil na representação de uma matriz de, tipo assim, uma matriz de rotação, né? Bom, sendo mais, vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto.